Olá, queridos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousa sobre a sua vida nesta noite. Eu quero deixar aqui, compartilhar com vocês uma grande palavra de Deus, a revelação sobre o fracasso do reinado de Saul. Eu quero ministrar sobre esse tema nesta noite, a revelação do fracasso do reinado de Saul. Se encontra no livro de Primeiras Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 3. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 3, diz assim: E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Vou repetir: e tornemos trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Querido, entenda só. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. A arca era a presença de Deus no meio do povo. O povo sem a arca, o povo perdia a guerra, perdia as batalhas. Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que a arca simboliza a presença de Deus no meio do povo. Sem a presença de Deus o povo perdia, mas com a presença de Deus o povo ganhava todas. Segunda coisa que você tem que entender nesta noite, que existe duas vontades de Deus, a vontade de Deus permissiva e a vontade de Deus absoluta. A vontade de Deus absoluta é quando Deus determina, independente, vai acontecer, independente se você queira ou não, vai acontecer, porque a vontade é absoluta. E a vontade permissiva de Deus, ela é de acordo com a vontade do homem, com a escolha do homem. O homem escolhe e Deus permite. Mas na vontade absoluta é Deus que escolhe. Já na permissiva é o homem que escolhe e Deus permite. Só que a vontade absoluta de Deus era que o governo, na época, permanecesse teocrático. O que é isso? A palavra teocracia vem do grego, theos, Deus, e cracia, governo. Subentende-se governo de Deus. Deus governava o seu povo através dos sacerdotes e profetas. Só que chegou um tempo que o povo não quis mais ser governado por Deus. O povo agora queria ser governado pelo homem, porque o povo de Deus olhou para as outras nações e viram que as nações tinham um rei. E agora o povo queria imitar as nações. Toma cuidado. Não tente imitar o mundo, porque não é você que tem que imitar o mundo, é o mundo que tem que imitar você. Não é o mundo que tem que te influenciar, é você que tem que influenciar o mundo. E pelo povo de Deus ter imitado as nações, abandonaram Deus, o governo de Deus teocrático, para ser governado pelo homem. E agora o povo vai até o profeta Samuel e diz: a partir de hoje nós não queremos ser mais governados por Deus. Nós agora queremos um rei como as demais nações. A Bíblia diz que Samuel chora, rasga sua veste, e Deus olha para o profeta Samuel e fala assim: Samuel, não fica triste não, porque esse povo não te rejeitou, esse povo rejeitou a mim. Mas fala para eles que eu vou dar um rei. Eles querem ser governados pelo homem, eu vou dar um rei segundo a petição deles. É aí que entra a vontade permissiva de Deus. A vontade absoluta era que Deus reinasse o seu povo através dos profetas e sacerdotes. Só que o povo agora queria ser governado pelo homem, por reis, governo monarca, a monarquia. E quando você é governado por Deus, é diferente, você tem sucesso, mas quando você é governado pelo homem, é fracasso. Porque Deus, o reino de Deus é com justiça, porque Deus é justiça, mas o reino do homem é injusto, porque o homem é injusto, o homem é falho, o homem é pecador, o homem erra, o homem fala e não cumpre, mas Deus fala e Deus cumpre. O homem é mutável, o homem muda a qualquer momento, mas Deus é imutável, Deus não muda. Ele permanece hoje
Ele permanece ontem, hoje e eternamente. Então, o povo agora queria ser governado pelo homem. E Deus permitiu. E Deus deu a Saul um rei. E só foi desastre. Saul só cometeu, foi um dos piores reis de Israel. Cometeu atrocidades. Desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz que a arca, a presença de Deus foi tomada pelos filisteus. E agora Saul assume o trono. E a Bíblia diz aqui que a arca não foi lembrada no reinado de Saul. Eis aqui a revelação, o porquê o reino de Saul foi fracassado. Saul, ele poderia tentar de todas as formas, mas o reinado dele jamais teria sucesso, porque ele, em momento algum, se importou com a presença de Deus. Saul, em momento algum, se importou em trazer de volta a presença de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que sem a presença de Deus tu não vai chegar a lugar nenhum. Sem a presença de Deus tu não vai romper na vida. Sem a presença de Deus o seu casamento nunca será feliz. Sem a presença de Deus você vai tentar e você não vai conseguir. Você vai ter uma vida frustrada, uma vida vazia. Você vai ser infeliz, porque a presença de Deus preenche todo o seu ego, todas as suas lacunas, todo vazio que há na tua alma, a presença de Deus preenche por completo. Ela traz gozo e alegria do Espírito Santo. Então, por mais que Saul tentasse, o reinado dele nunca teria sucesso, porque em momento algum ele se importou em resgatar a presença de Deus, em trazer de volta a presença de Deus. Por isso que o reino dele foi fracassado. E é por isso que você tem fracassado, porque você não tem se preocupado com a presença de Deus. Você não tem se importado com a presença de Deus. Você tem abandonado a presença de Deus. Mas volte para a presença de Deus. Quer ter sucesso? Volte para a presença de Deus. Se preocupa, se importa com a presença de Deus. Prioriza a presença de Deus. E agora a Bíblia diz que a arca não foi lembrada no reinado de Saul. E agora Deus rejeita Saul e levanta Davi. O que me chama a atenção, meus irmãos, que a pessoa sábia, a pessoa inteligente, ela aprende com os seus erros. Mas a pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. O sábio é aquele que não precisa errar para aprender. Você olhar pelo erro dos outros, e se você aprender com o erro dos outros, você se torna sábio, porque você não vai precisar errar para aprender. Foi o que aconteceu com Davi. Davi aprendeu com os erros de Saul. O reinado de Davi teve sucesso, porque Davi viu que não tem como reinar sem a presença de Deus. A primeira coisa que Davi vai assumir o trono, Davi reúne todo mundo e fala: vamos resgatar de volta a presença de Deus, porque ela não foi lembrada no reinado de Saul. E Davi agora vai e resgata a presença de Deus, porque Davi sabia que sem a presença de Deus ele também seria fracassado como Saul. Eu quero dizer para você nesta noite, se você perdeu a presença de Deus, resgata a presença de Deus, traz de volta a presença de Deus para a sua vida, chama de volta a presença de Deus para você. Não vive sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus você não vai chegar a lugar nenhum. E Davi agora resgata a presença de Deus, e a Bíblia diz que Davi torna-se o homem segundo o coração de Deus. Por quê? E Davi agora resgata a presença de Deus e torna Jerusalém a capital da adoração. E torna-se o homem segundo o coração de Deus, porque é um homem que amava a presença de Deus. O seu reino teve sucesso porque ele se importava com a presença de Deus. Ele não vivia sem a presença de Deus. A casa de Obed-edom foi abençoada, restaurada, porque a presença de Deus passou na casa de Obed-edom. Aonde a presença de Deus passa, habita, meu irmão, há milagre, a paz, a alegria. Então, se você perdeu a presença de Deus, resgata de volta a presença de Deus.
não vive sem a presença de Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe nesta madrugada.